Finalmente, um capítulo de One Piece, galera. E que capítulo! Me lembrou muito os capítulos de Marineford, que aparentavam ter poucas páginas, mas que na verdade tinham muitas páginas duplas. Então, se você contar no total, desconsiderando páginas duplas, dariam ali 13 páginas mais ou menos, mas... claro, tendo acho que 4 ou 5, eu acho, eu não lembro agora, 4 ou 5 páginas duplas, aí realmente, né? E galera, lembrando que o canal essa semana chegou a 300 mil inscritos, eu tô muito feliz com isso. E amanhã, galera, vai rolar uma live especial, se tudo der certo, com o Evandro do canal MangaQ, o pessoal do Chapéu de Palha, tanto o Felipe quanto o Derek, e se talvez o Felipe Honório ele conseguir entrar na live também, pode ser que ele apareça, mas ele ainda é meio incerto. Então quem não é inscrito ainda, aproveita para se inscrever no canal, pra gente bater logo a próxima meta, que é a de 400 mil inscritos até o meio do ano que vem. Beleza, galera? Vamos lá falar desse capítulo que tem muita coisa. A primeira coisa não é nem sobre o capítulo em si ainda, é sobre a capa da Jump, onde a gente teve a coloração oficial da Yamato finalmente, e a coloração do cabelo dela sendo metade branco, metade verde ali, um degradê de branco e verde que me lembrou muito, lembrou todo mundo na verdade, né? Lembrou todo mundo o cabelo do Senku, que é o protagonista de Dr. Stone, que é o mangá feito pelo Boichi. Lembrando que o Boichi, ele é o cara que desenhou a novel do Ace, que agora foi lançada, né? Mês passado, se eu não me engano, ou esse mês ou mês passado, que foi lançada, então faz sentido, foi muito legal essa homenagem que aconteceu, né? Uma homenagem implícita ali que, claro que a gente não tem nada escrito, mas tá muito claro ali uma certa homenagem pro autor. Então, muito legal de ver isso. E além da própria página colorida da Jump, da Weekly Shonen Jump, a gente tem também que comentar a página colorida, a capa colorida desse capítulo, onde a gente teve duas coisas interessantes. A primeira delas é o Zoro comendo ali seu ramen. Comendo seu ramen numa tigela ali onde tem um dragão azul desenhado. Mas esse dragão azul desenhado tá muito a cara do Kaido. E eu fiquei me perguntando, e aí? Será que o Zoro ele vai jantar o Kaido na porrada? Essa é a mensagem que as pessoas estão tentando captar dessa imagem, mas que, claro, que a gente aqui no Brasil dizendo que personagem X vai jantar personagem Y, não quer dizer que isso signifique a mesma coisa traduzido no japonês, né? São expressões aqui que a gente usa no português, mas será que tem algum paralelo? Eu não faço ideia, mas pode ser que no Japão ainda exista essa expressão mesmo em japonês, né? E talvez isso seja realmente uma representação disso. Vamos esperar para ver. Agora, o outro detalhe nessa página também foi o chapéu, o boné, na verdade, o boné do Usopp, escrito muito provavelmente Kuma, que a gente vê as 3 primeiras letras, né? O K, o U e o M, e tudo leva a crer que seja realmente Kuma, porque se fosse só por isso eu nem diria que seria essa palavra, mas a gente vê um urso também na página, e o urso, traduzindo para o japonês, significa Kuma, que também é o nome do personagem Kuma, né? Então, né, o Oda ele gosta de fazer isso, colocar os nomes dos personagens personalizados com as características deles. Então isso não é de hoje, e talvez, será que representa a infame teoria de que o Kuma ele vai entrar no bando por conta da ortografia dos nomes, que agora eu não lembro de cabeça como é que era essa teoria, mas é uma teoria bem antiga que dizia que o Kuma ele entraria no bando, não faço a menor ideia. Ou se o Oda ele só quis dizer, olha, o Kuma não quer dizer que vai entrar no bando, mas ele vai ser importante, ele vai aparecer aí em algum canto aí, daqui a algum tempo, não sabemos. As 2 primeiras páginas do capítulo foram dedicadas à negociação do Marco, o Perospero e a Big Mom. Os dois, o Marco e o Perospero, eles já tinham entrado ali num acordo, né, mas tiveram que acertar os detalhes com a Big Mom, que infelizmente não concordou exatamente com o trato. A Big Mom ela preferiu manter a aliança com o Kaido, e as coisas parece que não vão caminhar muito bem, né? As coisas parece que não se acertaram assim. Até depois disso o Perospero ele, não, beleza então. Ele ainda fica meio assim, pô, o objetivo é fazer você virar Rei dos Piratas, qual foi, né? Então deu a impressão que na perspectiva do Perospero ele vai tentar agir por conta própria, nesse sentido de, cara, não tô nem aí pra essa aliança, eu vou fazer alguma coisa pra tentar derrubar o Kaido também, e vai ser muito bom esse artifício, né? Em algum momento a gente ter um elemento surpresa vindo desse personagem também, ele realizando algum feito interessante, qualquer feito inesperado que seja. E o Marco, ele aparentemente tá disposto a enfrentar a Big Mom, o que não seria um feito tão grande, afinal o Marco ele conseguiu enfrentar vários almirantes, né? Então enfrentar a Big Mom não é nada demais, ele vai fazer embaixadinha com a véia. Mas vai ser interessante se essa luta realmente acontecer, ele já tava com as chamas ali, quase que se transformando ali no meio da conversa, então parece que vai realmente acontecer, ainda mais com a Big Mom dizendo, né, que
homens mortos não contam histórias, então pode ser que essa luta aconteça agora. Será que vai durar para sempre? Será que o bando da Big Mom vai aparecer para tentar pressionar ainda mais o Marco e gerar uma certa instabilidade aí nesse conflito? Pode ser, mas ainda tá meio incerto. E um detalhe sobre o Marco que eu sempre esqueço de falar sobre ele, mas que agora ele aparecendo novamente eu lembrei de comentar, que é o que é falado sobre ele nesse capítulo, que ele discute com a Big Mom sobre liberdade, né? Sobre ele se sentir livre para fazer o que ele quiser. E eu sinto que a atuação do Marco agora em Wano é muito simbólica para trazer de volta o personagem ativa, mas não simplesmente na prática, mas fazer o personagem também se sentir vivo, também se sentir útil. Ele procurava se sentir útil, né, depois da derrota para o Barba Negra, ajudando outras pessoas, trabalhando como médico ali, só que ele ainda sente uma vontade de realizar feitos maiores, de realizar coisas maiores, então ele ter essa participação faz ele também se sentir muito vivo e serve também como um aquecimento até para o personagem, afinal ele pode ser que ainda enfrente novamente o Barba Negra em algum momento, se as coisas derem certo e ele conseguir se aliar ao Evil mais pra frente e assim eles terem um conflito ainda com Barba Negra. Vamos ver se isso vai acontecer, mas ainda assim serve como esse aquecimento que eu vejo que é muito importante pro personagem. Agora, além disso, a gente vê poucos quadros, graças a Deus, poucos quadros de personagens correndo. Meu Deus do céu, como o Oda gosta de fazer os personagens correrem nos arcos, né? A gente vê o Luffy, a gente vê a Shinobu, a gente vê a Yamato, a gente vê a... Caraca, cara de cachorro lá que a gente confundia com a Nami no começo, esqueci o nome dela também. A Carrot também correndo. Aliás, a Yamato com essa parada de Momonosuke, pelo amor de Deus, cara, troca o disco. Troca o disco porque no começo eu tava completamente iludido, assim, encantado pela personagem. E depois que a piada foi se repetindo, eu sou o Oden, eu sou seu pai, eu sou... Pelo amor de Deus, gira o disco, eu já não aguento mais essa piada. Já tá quase tão chato quanto a Carrot. E olha que é difícil. E depois tivemos várias e várias páginas até o final do capítulo da luta dos bainhas contra o Kaido. E que páginas! E que páginas que dão altos wallpapers. Foram páginas lindas, várias páginas duplas que, como eu falei, lembram muito Marineford, que dão um impacto muito grande. E eu tô sentindo, galera, essa vibe finalmente acontecer, com a coreografia da luta sendo muito bem feita. Tiveram vários momentos muito criativos e muito bem feitos. E a primeira página já é os personagens indo se enfrentar novamente, né? Eles já estavam se enfrentando, mas eles indo pro combate direto ali, né? E aquela página onde a gente vê os bainhas de um lado e o Kaido do outro, cara, aquele encontro, assim, a página ficou perfeita, a página ficou harmônica, sabe? Você vê que a geometria, a distribuição dos elementos no desenho, nos quadros, estava perfeita, ficou extremamente harmônico. E a batalha começa, finalmente. Eu nem lembro mais quem que ataca primeiro, eu tive que pegar a cola aqui. O Kaido usando o rugido dele para conseguir desestabilizar. O rugido dele que se transformava em trovão, ou dependendo da tradução dá para significar também raio, né? Eu acho que encaixa mais aqui o raio, afinal a gente vê os raios em si acontecendo e esses raios conseguindo quebrar o chão à volta dos bainhas, o que faz muito sentido, foi uma ótima estratégia do Kaido, porque ele precisava desestabilizar ali. Conforme ele ia se aproximando dos personagens, foi muito bom ele ter feito isso, porque repentinamente deixa os personagens desestabilizados, porque eles começam a perder o chão sem entender direito o que aconteceu, e assim ele ia conseguir abrir uma brecha dos personagens estando distraídos para ele conseguir ir para cima deles. Então foi muito bom, foi um feito muito interessante da parte dele, uma ótima estratégia, mas que não foi suficiente para ele conseguir morder nenhum dos bainhas. Ele até tentou, mas eles ainda assim conseguiram desviar. O Nekomamushi ele começa conseguindo dar um Shoryuken no Kaido que aparenta, é claro que as scans piratas costumam estar ali meio, né, não estão na máxima qualidade, a gente sabe disso, mas não aparenta ter feito um grande dano no Kaido, aparentou só simplesmente ter jogado ele pra cima. Depois a gente vê o Kawamatsu indo lá pra cima e conseguindo jogar um corte circular que conseguiu de fato cortar o Kaido. A gente vê algumas manchas de sangue nele, só que depois é ele que é arremessado, acho que é ele acaba sendo arremessado, mas que
duvido muito que tenha causado um grande dano no Kawamatsu, ele só foi ali jogado pra longe, daqui a pouco ele tá de volta também. O Inuarashi também logo depois tentando proteger, apesar de ter chegado um pouco tarde, né, talvez ele quisesse chegar antes ali do Kawamatsu ser acertado, mas ele chega depois, ele consegue perfurar o corpo do Kaido diretamente com a espada na perna dele. E também tem a Okiko e o Izou, eles conseguindo aparentemente mandar um ataque em conjunto, porque o que aparentou ali voar até o Kaido seriam balas com efeitos cortantes. Eu não sei se isso foi uma técnica específica do Izou ou se foi um golpe em conjunto com a própria Okiko também. Ficou meio confuso essa parte. E o Kaido, nesse momento aqui, a gente entra no momento chave, que é o Kaido, ele dizendo que por mais que os golpes dos bainhas eles não se comparem, dependendo da tradução ali, né, ou não se comparem, ou sejam mais fracos, ou não sejam nada comparado à força dos golpes do Oden, por exemplo, ele ainda assim está sendo ferido, e ele se questiona por que ele está sendo ferido. E aí a gente vai entrar num ponto aqui que é a questão do armamento avançado, porque o dilema aqui é se os bainhas eles usaram esse armamento avançado ou eles não estão usando o armamento avançado, afinal eles nem enegreceram as espadas deles para usarem essa técnica, né, para usarem um armamento avançado. Então, será que eles estão usando mesmo esse armamento avançado ou será que ainda é efeito consequente do trauma do Kaido, que ainda está surtindo efeito nele? Porque quando os bainhas eles atacaram de surpresa o Kaido, a gente viu que o Kaido ele sentiu a cicatriz dele doer pelo trauma, algo que ficava meio subentendido se era uma metáfora ou se era literal das cicatrizes dos personagens doerem depois que eles sofreram um trauma. A gente viu isso com o Shanks também, né? O trauma, pelo visto, também foi grande nele contra o Barba Negra, mas com o Kaido, o trauma também foi revivido nessa hora, e eu levantei nesse capítulo o questionamento se isso seria algo específico, por exemplo, do Kaido, ou se seria algo de qualquer personagem, que qualquer personagem possa passar, porque a Big Mom, a gente viu que por mais que ela seja uma personagem extremamente resistente, uma personagem com uma durabilidade muito boa, com a pele extremamente rígida, quando ela tá instável emocionalmente, com o trauma de ter perdido a mãe ou a madre dela, né, ela acaba ficando suscetível aos mais fáceis danos possíveis. Então, talvez o Kaido, relembrando aqui essa ideia, né, que o Kaido ele possa também estar passando por isso, que não seja necessariamente o armamento avançado, mas que a resposta que o Kaido ele esteja buscando seja na verdade isso, seja na verdade o resultado do trauma que ele ainda está sentindo surtir efeito. Porque se a gente lembrar do que é a representação visual do armamento avançado, da luta, por exemplo, do Roger contra o Barba Branca, eles praticamente não se acertaram ali. O golpe ele estava mantendo uma distância, as lâminas não se tocaram. E antes disso, o treinamento do Luffy, quando ele estava arrombando ali a árvore, o objetivo era conseguir golpear sem tocar diretamente na árvore ou nos oponentes. Era conseguir infligir um dano praticamente à distância sem precisar de um contato direto. Só que o que a gente tá vendo agora são os personagens os bainhas eles tendo contato direto e perfurando o corpo do Kaido mesmo assim. Então fica aí o questionamento, peraí, a representação visual é única daquela forma, com os golpes eles sendo mantidos à distância, ou na verdade isso é arbitrário e os personagens ainda assim podem usar armamento avançado com contato direto mesmo assim? Fica esse questionamento porque assim deixa as coisas um pouco mais difíceis de ser interpretadas pra gente. Lembrando do Oden também aqui, trazendo como outro possível exemplo, porque quando o Kaido ele é perfurado inicialmente pelos bainhas, ele se questiona se os bainhas eles estão usando o mesmo haki do Oden. No caso ele usa a palavra Ryuo, que muitas pessoas traduzem diretamente como armamento avançado, mas Ryuo é simplesmente o armamento sendo usado, sendo chamado no país de Wano, assim como o mantra é chamado no país lá, no caso no país não, né? Em Skypiea. É o mesmo significado genérico, só com nomes diferentes. Então muitas pessoas se confundem com isso. O Ryuo ele não significa necessariamente o armamento avançado. Então será que a comparação do Kaido era válida naquele momento? Será que os bainhas eles estavam mesmo usando? Ou será que foi resultado do trauma? Mas ainda sobre o Oden, a gente não vê exatamente como foi o golpe, porque a gente só vê o resultado, né? O Oden ele já tendo passado pelo corpo do Kaido, então será que teve um contato direto ou será que foi a distância também, né? O que, no caso, ficaria coerente aí com o armamento avançado sendo aplicado através da espada dele. Quanto mais você pensa em armamento, quanto mais você pensa em haki, mais com dor de cabeça você fica. Então, é meio difícil mesmo. Já mais pra frente na luta, depois desse questionamento filosófico e infinito, imagina o Kaido refletindo sobre armamento também. O bicho ia ficar doido da cabeça, né? Ele decide usar, acho que foi por isso que depois ele decide usar o Bottle Breath de novo, sabendo que tem sujeito ali que consegue usar um poder de corte capaz de separar
aquele golpe. E mesmo assim ele decide usar de novo. Eu olhei aquilo nos spoilers e eu falei, cara, só pode ser agora. Beleza, então ele vai usar todo o capítulo um Bottle Breath de novo e cada um dos bainhas por capítulo vai parar o golpe de uma forma diferente. É isso que vai acontecer, já que aconteceu dessa segunda vez agora. E claro que, como o Kaido é meio burro, então é meio que coerente ele usar um Bottle Breath de novo ali. Ele tentar um Bottle Breath de novo, porque vai que cola dar uma segunda vez, né? Mas ainda assim serviu como uma forma de mostrar uma habilidade diferente do Raizou conseguindo usar um pergaminho para parar o golpe do Kaido e conseguindo absorver aquilo no pergaminho, enrolando o pergaminho no Kaido e conseguindo devolver esse golpe. Essa cena foi mágica, foi muito linda, apesar de não ter surtido tanto efeito assim, né? A gente até tem nesse capítulo, aliás, alguns minions comentando como é que o Kaido tá sendo ferido desse jeito? O invencível Kaido é a representação ideal dos fanboys de Yonkou ali naquele momento, cara. São os fanboys de Yonkou lendo o capítulo. Como é que o invencível Kaido tá sendo ferido desse jeito? É a mesma coisa, é lindo terem colocado os randoms, os minions ali fazendo os comentários. E no fim do capítulo, os bainhas eles decidem repetir a pose do Oden e aquilo se o pergaminho foi mágico, essa parte foi mais mágica ainda. A gente até teve um pequeno momento de flashback onde o próprio Oden tentava ensinar para os bainhas o estilo de espada que ele usava. Pô, meu estilo é tão legal e tal, né? E eles rejeitavam, porque cada um tem que ter seu estilo e tal, mas agora, vendo os personagens inspirados, né, que morreriam pelo Oden, agora repetindo a pose do Oden, infligindo um dano no mesmo lugar da cicatriz onde o Oden deixou o ferimento, cara. Cicatrizes por si só, eu não tenho cicatrizes, mas quem tem sabe que são áreas mais sensíveis do corpo naturalmente. Quando você toca nelas, você tende a sentir uma certa dor, né? Um certo incômodo ali. Fica realmente sensível à pele, então talvez seja uma tradução alegórica que o Oda ele quis trazer aqui no mangá, que faça com que os personagens eles sintam as cicatrizes doer, mas sem qualquer tipo de contato físico necessário, mas simplesmente deles lembrarem do que causou aquela cicatriz, né? Só que o dano sendo infligido na cicatriz do Kaido foi algo muito simbólico e muito lindo, cara. Foi muito mágico mesmo. E o paralelismo que foi feito com essa cena também, afinal, no total foram 8 espadas que causaram um total de dano no Kaido, e a gente tem que lembrar que faltam 8 capítulos pro capítulo 1000. Isso não é a primeira coincidência. No último capítulo já estavam discutindo sobre isso, porque o capítulo 991 foi focado justamente nos bainhas enfrentando o Kaido, então, como em tese são 9, apesar da gente ter o Kanjuro agora de fora, né, entrou aí também a questão do Izo. Aí então, no capítulo 990, por exemplo, a gente teve o DS Drake, né, que traduzindo o nome DS seria a representação do número 10. Então faz total sentido esse paralelismo e parece que isso vai continuar até o capítulo 1000 agora. O que vai ser até lá, né? Será que o próximo capítulo, faltando 7 capítulos, vai ser o quê? Sobre um dos Shichibukai? Será que o LoL, sendo ex-Shichibukai, ele vai finalmente aparecer para fazer alguma coisa? Tomara que sim, mas a gente não sabe ainda. Será que depois, faltando 6, o que vai ser? Faltando 5, vai ter o Gear 5 do Luffy? Faltando 4, a gente não sabe. Deixa nos comentários as suas listas e vamos ver quem acerta mais. Depois a gente confere, depois vocês tiram print. Aí vocês escrevem e tiram print, salvam isso, depois vocês postam em algum lugar aí. E por fim, galera, eu sei que esse vídeo já tá bem grande, mas eu queria dar uma notícia pra vocês que não é nada boa. É até chato terminar o vídeo assim, nesse clima, e eu também não queria começar o vídeo com esse clima, mas essa semana o meu brother Zacarias, que eu já mencionei aqui várias vezes nos vídeos, ele faleceu. Eu queria trazer essa notícia aqui nesse vídeo de One Piece porque foi onde eu mais mencionei ele, além também do meu brother Raoni Silva, que várias vezes eu também menciono, mas em segundo lugar, o meu brother Zacarias é quem eu também mais mencionava. E ele infelizmente acabou falecendo essa semana vítima de um ataque cardíaco, né? Parece que talvez ele tinha um problema de coração não diagnosticado e isso acabou acontecendo por conta disso também de forma repentina. Então eu queria fazer uma certa homenagem a ele porque num vídeo anterior ainda desse ano eu trouxe uma ideia, uma pequena teoria aqui, muito boa e muito engraçada que ele fez, eu citei ele no vídeo e eu acho que vale a pena relembrar esse momento. E agora eu vou lançar uma aqui, que nem é minha, é do meu brother Zacarias. Ele lançou essa, eu fiquei, mano, essa é tão foda que eu não sei nem como ninguém pensou até hoje. Vocês podem ter visto que teve muito acesso ao vídeo lá sobre os poderes do Shanks, né? Eu teorizando que pode ser o caso do Shanks ele conseguir criar
um próprio braço novo feito só de hack do armamento preto. Vocês podem até ter visto essa teoria, mas esquece. Esquece isso, porque a nova teoria, segundo meu brother Zacarias, o crédito tá dado a ele, se isso acontecer, ele vai tá registrado aqui. O Bug vai emprestar o braço dele pro Shanks lutar. Tá lançado. Meu, essa é tão foda que eu não sei nem como ninguém lançou até hoje isso. O Bug emprestando o braço pro Shanks. Vocês têm como acreditar nisso? Claro, quem tem o comando do braço é o Bug, mas seria engraçada a interação, tipo o Bug tentando interagir com o braço dele separado do corpo lá junto do corpo do Shanks, tipo assim, e o Shanks conseguindo usar hack do armamento no braço do Bug porque estaria conectado a ele. Claro que pode fazer isso com espada, por que não vai fazer com o braço do Bug? Vai ser lindo. Se isso acontecer, vai ser lindo demais, cara. Eu não consigo pensar em coisa melhor do que isso. Então torçam para que essa ideia se concretize, por mais bizarra que pareça, mas eu acharia muito legal se acontecesse e seria, mesmo que o Oda ele não faça ideia do que ele estaria fazendo, mas se acontecer, eu vou sentir como uma puta homenagem pro meu brother Zacarias. Então, espero que ele esteja bem, onde quer que ele esteja. Beleza, galera? Não se esqueça de se inscrever no canal. Até semana que vem, até a próxima. Tchau.